Oi, gente! Começando mais um videocast Clube do Livro e Bahia, como sempre, destacando o universo do livro, da leitura em nosso estado, ouvindo autoras e autores a respeito das suas obras. E é com muita alegria que nesta edição, que neste episódio, a gente destaca este livro aqui, ó, que vai ser lançado hoje. Mãe da Liberdade, a trajetória da Ialorixá Hilda Gitolu, matriarca do Ilê-Aiê. É uma obra que se aprofunda na história, na trajetória, na contribuição desta matriarca de terreiro, desta Ialorixá, responsável, líder religiosa, responsável, condutora, né, de caminhos de um dos mais importantes, influentes e respeitados terreiros de candomblé do Brasil, o Ilê-Axé Gitolu. E é com a autora do livro, né, também neta de mãe Hilda Gitolu e jornalista, mestra em estudos étnicos e africanos, que a gente conversa agora. Valéria Lima aqui conosco. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Ricardo. Alegria. Prazer estar aqui. Prazer grande. Sobretudo num dia tão especial para você, né? Este filho aí que hoje sendo lançado para o mundo, né? Num dia de celebração, na verdade, né? É um texto que eu escrevi há 10 anos atrás, na minha dissertação de mestrado, e que esse ano está sendo publicado, né? Depois do centenário dela. Então, é uma alegria, né? Um dia de celebrar para a gente. Valéria, fala um pouco mais sobre o livro, né? Você já adiantou sua tese de mestrado, mas adaptada, modificada. Como é que é o livro, né? O que é que ele traz exatamente? Então, o livro traz toda a história de Mãe Hilda, né? Desde o nascimento dela, em Brotas, que antigamente se chamava Quinta das Beatas, né? Sim. Ali perto, onde hoje é Cosme de Farias. Então, desde esse nascimento, né? Desde essa infância, com a irmã, com os primos, enfim, com a família dela, né, materna, ela foi criada pela mãe, até a atuação dela, né, como liderança religiosa, como mentora e matriarca do Ilê, a participação dela, né, na data, na celebração da data do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Então, tem toda a trajetória dela, né? Desde a infância, a iniciação religiosa, até tudo que ela construiu pelo movimento negro, os trabalhos sociais. Então, a trajetória de vida dela está aí. E o texto ele foi reescrito, ele foi editado ano passado para que se tornasse um livro, não uma leitura leve, não acadêmica, Sim. acessível a todas as pessoas, né? Principalmente. Muito bem. Eu me lembro que estive na defesa da sua tese de mestrado, né? Lá no CEAL. No CEAL, exatamente. No Centro CEAL. de Estudos Afro-Orientais, no dia 26 de maio de 2014, atrapalhei. Olha isso, Então, 10 anos como depois você disse. a gente celebra, né? Continua, na verdade, celebrando o centenário dela, que foi ano passado, mas dando visibilidade, né? E colocando em prática um dos pilares do Instituto, que é a preservação de memória. Muito bem. Você fala, né, inclusive, um texto que é a trajetória dessa Ialorixá, matriarca do Ilê-Aiê, né? A influência de Mãe Hilda, ela extrapola os muros do terreiro, né? Ela vai além, ela atua fortemente na comunidade, no engajamento político. Eu queria que você falasse um pouco sobre esta Mãe Hilda. A gente vai voltar a falar dela enquanto sacerdotisa, Ialorixá, mas essa Mãe Hilda que tem essa atuação ampla em outras áreas também. Eu sempre digo, né, que a minha avó, de fato, foi uma mulher à frente do tempo dela, né? Ela tinha uma preocupação muito grande com a educação, por exemplo. Minha avó é uma mulher que não teve a oportunidade de frequentar a escola, mas que tinha muita consciência da importância da educação para as pessoas. Então, para além, né, do Ilê ser um bloco afro, o Ilê tem uma atuação social por causa dela. Então, além de dar a bênção, né, a bênção dela e as orientações todas, né, para a criação para o nascimento do Ilê, muita gente diz que ela é idealizadora, ela não é idealizadora. Mas eu digo que sem ela, o Ilê não existiria. Então, um filho ali com 20, 21 anos, mais ou menos, com a ideia de criar um bloco em plena ditadura militar. Então, é ela quem diz, eu aceito, eu acolho essa ideia, e eu vou para a rua junto com vocês, porque eu não vou deixar que vocês sejam... Se vocês forem presos, eu vou ser presa antes de vocês. Então, é essa liderança, desde sempre, que é determinante para a criação do Ilê. Então, por isso, ela é a matriarca do Ilê. Para além disso, né, a atuação política, social, educacional, é toda dela, né? É ela que idealiza a Escola Mãe Hilda em 1988.
Então, imagina, no centenário ali da abolição da escravatura, ela cria uma escola comunitária dentro do barracão do terreiro dela. Então, não é a diretoria do ILE que define, a partir daquele momento, que o ILE também vai atuar socialmente, vai ajudar e acolher a comunidade. O ILE era um bloco afro, que desfilava no carnaval, que fazia os shows, né, ali com frequência, que tinha os ensaios no Santo Antônio, além do Carmo, né, que pouca gente sabe, ali no Forte, mas é ela quem inaugura o trabalho social dentro do ILE. Maravilha, você fica falando e eu fico imaginando, né, como é que é para você pesquisar a vida desta figura tão importante para o Brasil, para o pensamento, né, para a atuação política, em sendo a sua avó, né? Como é que você consegue separar o seu objeto de estudo, que não é um objeto, mas é um sujeito, uma pessoa humana, da sua avó? É possível separar dentro do exercício da atividade científica, da pesquisa? Como é que você fez? Qual foi o desafio para você? Eu acho que eu consegui me distanciar tanto num período que eu parei de falar da minha avó como minha avó. Sim. Porque a academia exige isso da gente, né? E é muito interessante o processo até chegar nesse lugar também. Quando eu estava na faculdade, acho que foi o período que eu comecei a enxergar o tamanho da minha família, a compreender onde eu estava, né? Onde eu nasci. E eu lembro que eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez a saída do ILE de frente. E aí eu fiquei louca e disse, gente, o que é isso, assim, sabe? Aquela coisa, aquela chave que vira, aquela mudança total na sua vida, na forma de enxergar as coisas. E dali, eu devia estar mais ou menos com uns 18, 19 anos, na metade da graduação. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive de ver de frente e mudar esse meu olhar, né? E valorizar e reconhecer o trabalho do ILE. Porque antes eu participava, eu dançava e tal, mas eu não tinha noção do tamanho. Eu acho que naquela saída foi a primeira vez que eu tive essa noção. E aí, paralelo a isso, na graduação já eu escrevi sobre ela. Eu lembro que o primeiro texto que eu escrevi na graduação foi sobre minha avó. Assim, era um texto da disciplina de filosofia e eu tinha que escrever sobre algo, sobre alguém, não lembro exatamente como foi, mas eu tive o prazer de escrever sobre ela. Então, eu fui, digamos que eu tenha ido desenvolvendo esse olhar e essa escrita. Então, o meu TCC foi um livro-reportagem que contava a história de 5 mulheres negras da Bahia. Então, entre essas mulheres estava minha avó, estava minha mãe, Luísa Bairros, enfim, Olívia Santana, Nadir Nóbrega, que é uma dançarina, assim. E a ideia era falar sobre essa atuação dessas mulheres em várias frentes do movimento negro. E aí, quando eu chego no mestrado, isso é ainda mais complexo, né? Porque para um trabalho ele ser reconhecido e ter valor acadêmico, você precisa do distanciamento, né? Se fala muito sobre a neutralidade científica, assim como da imparcialidade no jornalismo. Então, a gente sabe que são coisas hoje que não existem. Hoje eu tenho consciência e falo com muita tranquilidade, né? Que a neutralidade científica, ela não existe. Os valores, as impressões, a sua visão de mundo, ela vai estar sempre ali, de alguma forma, né? Mesmo que indiretamente vai estar sempre ali. Sem juízo de valores, obviamente, mas você está no texto, não tem como você se separar do texto. Sim. Então, eu tinha uma preocupação muito grande de que esse texto fosse validado, tanto que eu escrevi no início, né, lá atrás na dissertação, eu disse, eu não quero escrever um livro para ser publicado, eu quero escrever um texto, uma dissertação para ter o reconhecimento da academia. Eu tinha uma preocupação muito grande nesse sentido. Então, eu fui meio que treinando isso, me conscientizando. Assim, eu não falava da minha avó, em nenhum momento, eu falava Mãe Hilda. Sim. Então, a Ialorixá, a jovem Hilda, e eu ouvia as pessoas e tentando me distanciar. Mas eu tentei me distanciar tanto que eu achei muito interessante quando eu entrevistei alguns pesquisadores. Eu entrevistei o professor Depp Serra, entrevistei Júlio Braga. E aí essas figuras eu dizia, não, agora vem o distanciamento que eu estou procurando, né? Mas não veio por parte deles. Todos falaram da minha avó da mesma forma, né? Com muita emoção, com muito carinho, com muito respeito. Eles não tinham o distanciamento que eu buscava. Eu me mantive, né, na medida do possível, claro. Sim. E consegui, porque o texto a dissertação foi aprovada, sem problemas. Então, foi um texto que eu posso dizer que é um texto que é respeitado pela academia. Agora eu vou saber se é um livro para ser lido por todo mundo. Mas eu busquei isso durante todo o processo, né? E é bonito ver você falar isso assim, a gente, né, o brilho nos teus olhos, como uma jornalista, uma pesquisadora, uma mestra, mas com essa plena consciência do seu lugar, né? Quer dizer, não dá para você abrir mão do seu lugar. É o seu lugar, é o seu berço, é de onde você vem. Esta mulher que está na tua pesquisa, que resulta neste livro, é o teu sangue correndo, né? Então, por mais que a gente preze pelos princípios científicos do distanciamento, né? De observar o seu objeto de estudo à distância, óbvio que todos os
esses passos eles são seguidos, mas tem o seu lugar que é, para usar uma expressão de momento, um lugar de fala, né? E você não tem como, e nem poderia abrir mão desse lugar, né? Não tem como. E, na verdade, eu acho que esses dois momentos, né, essas duas experiências de escrever a dissertação, né, para ser respeitado pela academia, Sim. e depois de editar esse mesmo texto para que seja lido por todo mundo, me dá uma maturidade nesse processo todo, né? O entendimento e essa visão, né, de que eu encontrei o meu lugar e o ponto certo para dialogar com esses dois lugares. E, ao mesmo tempo, na verdade, né? Tipo, é um texto que eu digo que foi editado, mas ele não foi absurdamente editado. As informações são as mesmas. Sim. Em alguns pontos, a linguagem é que muda. Mas eu acho que tem um processo de amadurecimento meu e justamente com essa questão do Instituto agora, né, o meu lugar nessa história toda. Sim. E eu abro o livro dizendo, através dessa pesquisa, eu resgato a minha própria história. Então, eu crio a consciência, né, de que eu sou a terceira geração dessa família e que eu preciso fazer algo para a posteridade. Eu não posso, né, olhar para trás, ver a história que a minha avó construiu, ver a história que a minha mãe está construindo, né, hoje com 70 anos, e dizer eu não preciso fazer nada, tudo já foi feito. Não, muito pelo contrário, né? Me impulsiona a continuar, a seguir, inclusive a contar a história de outras mulheres, né? Eu fiz uma promessa uns anos atrás e eu tenho um compromisso assim com duas pessoas. Eu vou escrever o livro de Luísa Bairros porque eu fiz uma promessa depois da morte dela. Eu já tinha feito uma entrevista com ela, né, na graduação. E eu quero muito escrever a história da minha mãe. Então, assim, eu entendo que é a minha missão. É o meu lugar nessa história toda, sabe? Contar a história, compartilhar a história de outras mulheres. Para que outras gerações, né? Para que as próximas gerações conheçam verdadeiramente a história dessas mulheres. Muito bacana. Eu queria saber um pouquinho também do seu processo, você como escritora, né? Porque eu também escrevo, a gente sabe, nós somos muito apegados à nossa obra, ao texto, e você preserva a grafia, né? De algumas expressões. Já tinha notado isso desde a primeira versão do texto. Você escolheu, por exemplo, a foto da capa, foi uma escolha sua? Você interfere nesse processo? Como é que é Como é que é isso? Super interferir no processo, assim, tipo, a foto da capa a gente fez algumas tentativas e é muito interessante. Tem uma foto da minha avó que eu sou apaixonada, que ela tá no livro. Sim. Mas que foi a primeira sugestão da editora para a capa. E é uma foto que já está na capa do livro dos 40 anos do Ilê. Que aí é dividida a capa, né? Metade é uma foto do meu vovô e a outra metade é uma foto da minha avó. Então, eu disse, não, essa foto já foi usada em capa de um livro, eu não quero essa foto. Apesar de eu achar linda e de eu ter encontrado essa foto, porque na época, né, eu tive a oportunidade de organizar o livro e de fazer a pesquisa de imagem daquele livro. Mas eu disse, a gente precisa de outra foto. Eu sempre fui apaixonada por essa foto da minha avó na cadeira, tanto que essa foto, na verdade, dá origem à marca do Instituto. Então, é exatamente essa foto que o artista Wilton Bernardo usou para fazer a marca do Instituto. Então, eu tenho uma relação, assim, afetiva com essa foto desde sempre. Sempre achei essa foto maravilhosa e essa foto é originalmente colorida, inclusive. Sim. Mas aí foi um pedido meu para a editora que essa foto ficasse em preto e branco. Que acho que fica mais bonita, que valoriza mais, enfim. Mas durante todo o processo, né, do livro, desde o texto vai e volta. Foi a minha primeira experiência, né, fazendo isso. E eu não tinha noção de quantas vezes o texto poderia ir e voltar. Mas, e aí depois, né, a parte gráfica, eu opinei bastante também. Enfim, é um processo longo, mas que vale a pena, né? E do ponto de vista da preservação da grafia, porque, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, o axé do Ilê Axé, você preserva o ACE, né? Como é que é isso? Por que disso? Na verdade, o texto original, ele ainda estava escrito Ilê Axé, com X e o Ilê, né? Sim. Só que, depois da morte da minha avó, nós estamos resgatando um pouco mais o jeito dentro de casa. Então, assim, a gente fala de um período, né? Minha avó fundou o terreiro em 1952. É um período que tinham poucas casas de jeje aqui em Salvador e que a própria Cacunda de Iaiá, né, onde minha avó pagou as obrigações, ela não foi iniciada na Cacunda, mas ela fez obrigações com uma intância, não tinha o nome FON. Sim. E aí a gente entrou num processo, na verdade, de resgate do FON dentro da nossa casa, então a gente deixou de usar o Ilê e passou a usar axé com C, né, tentando resgatar a língua fon. Então, a gente já tinha, né, o fundamento da nossa casa sempre foi jeje, mas o que era público, muitas coisas do que era público, né, das festas, eram queto. Então, a gente assume esse lugar, né, de resgate da nossa nação também nos atos públicos. Recentemente, uma dessas questões é usar o axé com C.
O axé, o terreiro é de tradição Jeje Savalu. Jeje Savalu, exatamente. Desde sempre. Desde 1952, quando ele foi fundado, Sim. ele já era Jeje Savalu. Porém, o nome do terreiro, enfim, né? A gente tem influência iorubá muito forte em Salvador. Sim. Então, tem vários terreiros que passaram por esse processo também. Poucos assumem, né? Mas eu não vejo nenhum problema em assumir, resgatar verdadeiramente as nossas raízes. Sem dúvida. Então, a gente está nesse processo e a gente assume que a gente está nesse processo de resgate mesmo. Por isso que eu pergunto, porque a opção é uma opção política mesmo, né? De Exatamente. afirmação, né? Dessa origem. Eu quero falar um pouquinho agora também, Valéria, sobre a convivência intramuros com sua avó. Como é que ela era enquanto avó? Você partilhava muito da companhia dela? Você vivia? Enfim, como é que eram os encontros, os domingos em família? Então, eu tive a oportunidade, né, de ser criada na casa, em cima da casa da minha avó, a vida inteira, né? Eu saí de casa já com 27 anos, mais ou menos, já bem perto de defender o mestrado. E eu tive a oportunidade de ser criada com o olhar constante dela, né? Então, a minha avó era uma mulher muito atenciosa, muito ligada, né? Muito preocupada com a educação da gente. Então, ela participou ativamente de todos os processos ao longo de toda a nossa vida, né? No sentido de opinar e de impor regras, né? Porque eu acho que é importante falar dessa questão da disciplina e do respeito, né? A gente fala muito, dentro do candomblé, a gente tem uma relação de hierarquia muito forte. Então, isso sempre foi muito presente na vida da gente. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu fui a neta que talvez eu estive mais próxima com ela e talvez eu esteja criando consciência disso agora, né? Eu fui a neta que mais fiz as unhas da minha avó, que mais penteei o cabelo dela. E aí, ela sempre deixou minha mãe, né, pentear o cabelo dela. E aí, quando a gente aprendeu a trançar depois, eu não lembro por que ela sempre me chamava para trançar o cabelo. Então, assim, eu tive uma relação que foi se aproximando ainda mais, né, durante a adolescência, essa primeira fase adulta. Eu lembro quando eu estava na faculdade, trabalhando, aquela coisa, né, quando a vida começou a ferver. Eu passava dias sem ver minha avó, porque a gente se via todos os dias, né? Eu morava em cima da casa dela, então, naturalmente, eu ia na casa dela todos os dias. Mas aí eu lembro quando eu estava já na faculdade, aquela coisa, trabalhando num turno, fazendo faculdade à noite. Aí minha avó, eu cheguei num sábado de tarde, né? Tinha faculdade de manhã e tinha aula de inglês de tarde, era uma loucura. E aí a semana inteira eu não tinha visto, ela fez pra mim assim: "Eu tô viva, viu?" Eu disse: "Ô, vovó, eu sei." Ela fez: "Não, minha filha, continue, você tá no caminho certo. É pra isso mesmo que você..." Assim, tipo, eu me orgulho de você, sabe? Então, siga, né? Continue seguindo a sua vida. E foi um momento que a gente foi perdendo a convivência pela vida, né? Não foi por nada, mas ela sempre participou muito da vida da gente. É verdade que sua avó era noveleira, gostava de assistir também Domingão do Faustão? Ela gostava de assistir televisão, assistia bastante. Eu lembro que tinha um programa de medrado na TV e ela assistia sempre. Eu lembro que ela ria muito com ele. Um dia eu vou ter a oportunidade de dizer isso pra ele, mas eu lembro Medrado já tá sabendo aqui, viu? Perfeitamente disso. Mas ela sempre assistiu muito televisão, assim, sempre gostou bastante de televisão, de novela, Valéria, como foram os últimos tempos, os últimos anos de vida de mãe Hilda, e como é que foi essa despedida? Então, na verdade, assim, a gente tem um divisor de águas na vida da minha avó, assim. Eu tinha uma tia que era uma das caçulas, né? Era logo, pela ordem, né? Da mais jovem para a mais velha, era Doné, que é a atual mãe de santo, e depois vinha essa minha tia, que era de Oxóssi, Eudemária. E a gente perdeu essa minha tia 7 anos antes da morte da minha avó. Então, a gente, antes, eu sempre dizia, né, minha avó me levava até a porta todos os dias antes da morte da minha tia. E depois da morte da minha tia, não mais ela pôde fazer isso, porque foi a partir do momento que ela teve a saúde, digamos que um pouco mais debilitada, né? Minha avó tinha Parkinson e só diagnosticou o Parkinson depois da morte da minha tia. Então, esses últimos anos, eles foram difíceis, assim, eu fico muito feliz porque minha avó nunca foi uma pessoa que se internou, eu nunca vi minha avó internada. Então, ela sempre teve muita saúde, assim, ela sempre cuidou muito da saúde, sempre se alimentou bem. Apesar de não ser diabética, minha avó não comia nada com açúcar e, assim, pão integral era tudo muito regrado. Então, assim, minha avó era uma pessoa muito cautelosa, eu posso dizer isso. Sim. Mas aí a vida mudou, né, radicalmente depois da morte da minha tia. Então, a gente passou a ter menos festas, né? O calendário do terreiro ficou um pouquinho menor e tal, porque ela ficou com a saúde um pouco debilitada. Mas, ainda assim, as obrigações principais foram mantidas, enfim. Minha avó tinha uma vida muito tranquila, assim, acho que quando ela era jovem, minha avó era uma pessoa que gostava muito de dançar, né? Ela ia muito para baile, então ela aproveitou muito a juventude e não pôde reclamar na velhice. Apesar, né, de ter o Parkinson e da dinâmica de vida ter mudado,
ela continuou tendo qualidade de vida, assim, tipo, ela tinha, o Parkinson era uma questão controlada, ela só não tinha mais a mobilidade, digamos assim, né, que tinha antes. Minha avó me levava na porta todos os dias, Ricardo. A gente saía para ir para a escola, sei lá, 6:30 da manhã, e ela ia andando todos os dias. Éramos nós três, né, eu, Catarina e Vinícius. Ela levava os três até a porta, a gente tomava beijo na porta, dava 2 beijos, melhor, ela beijava a minha testa. Ela dava um beijo na testa e a gente saía. E depois disso, infelizmente, ela não pôde mais fazer esse movimento, mas a gente continuou convivendo muito, eram muitas festas de família. Minha avó, na Sexta-feira Santa, lá em casa, minha avó sempre gostou de missa, né? Apesar de ser do candomblé, minha avó tinha uma relação próxima à Igreja Católica. Então, tanto que no aniversário dela ia pelo menos em 3 igrejas. Ah, é? E aí, quando... Na Sexta-feira Santa, a gente toma a benção ajoelhada. Assim, Sexta-feira Santa é um dia, eu acho lindo lá em casa, sabe? De todo o processo. Eu não lembro se acho que eu descrevi a Sexta-feira Santa no livro, mas assim, a gente toma a benção ajoelhado e fala: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ela respondia: para sempre seja louvado pela glória de nossa Mãe Maria Santíssima. E aí a gente tomava a benção. Então, assim, a gente cresceu numa família muito ritualística, né? Muito zelosa e muito atenta, assim, à questão da hierarquia, algumas celebrações, alguns momentos. Então, era um momento que ela levantava depois do almoço, aí a gente rezava um Pai Nosso juntos, uma Ave Maria. Então, a gente estava sempre muito reunido, né? Para conhecer mais esses aspectos, vai ter que ler o livro, hein? Essas histórias todas, bom, né? Enfim, todas essas, inclusive curiosidades também. E você mencionou 2 vezes aqui, eu queria te perguntar um pouco sobre o Instituto, né? Que é o Instituto da Mulher Negra Mãe Hilda de Tolu. Fala um pouquinho do Instituto, Exatamente. como é que ele nasce e com que proposta? Então, o Instituto ele nasce em 2020, na verdade, né? No auge da pandemia de Covid-19, em junho de 2020. Eu estava muito reflexiva nessa questão. Acho que todo mundo ficou reflexivo sobre o seu lugar no mundo, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou deixar para a posteridade? O que é que eu estou fazendo com essa encarnação? Então, a minha reflexão foi no sentido de: eu sou a 3ª geração dessa família. O que é que eu vou fazer por isso? Né? O que é que eu vou fazer pelos outros? Como é que eu vou impactar a vida dos outros? Será que eu posso fazer algo mais que eu estou fazendo? Será que só sair de casa e trabalhar e voltar para casa é o meu papel nessa encarnação, enfim. Então, surge desse primeiro pensamento, e aí vem a ideia de criar um instituto com o nome dela e devolver para o terreiro esse lugar social, né? Então, a partir de 1988, o terreiro passou a ser uma escola. Não só um terreiro de candomblé, mas uma escola regular, que atendia a comunidade, que acolhia crianças. E as pessoas sempre diziam, né? Eu sempre via a minha avó, mais do que tudo, né? Ninguém chegava lá em casa e saía sem comer. Então, assim, esse exercício, né, do acolhimento constante, de estar disponível ao outro, né? Então, é daí que surge a ideia do Instituto. E aí a gente vai olhar em volta e se pergunta, né, quais são as necessidades? A ideia do Instituto já vem. Quais são as necessidades? Eu já tinha esse compromisso e essa missão de manter viva a história dessas mulheres, né, das mulheres da minha vida e de outras mulheres. Já era uma coisa consciente minha. Então, a gente tem o primeiro pilar, que é a preservação de memória. Mas e o outro, né? Como é que a gente vai atender a comunidade? O que é que a gente vai fazer efetivamente, né, na prática, pela comunidade? Então, vem o outro pilar, que é a geração de renda. Então, a gente dá qualificação profissional para mulheres negras do Curuzu e de Salvador, que a gente recebe meninas até de Jardim das Margaridas, né? Quem conhece Salvador sabe que o Curuzu está muito longe do Jardim das Margaridas, está longe de Cajazeiras, e a gente recebe um público de vários outros bairros da cidade. Que tem essa carência, né? Infelizmente, o poder público não dá conta de tudo, e a gente sabe disso desde sempre. A gente sabe quantas organizações sociais existem na cidade, no estado e no país para tentar dar conta das questões sociais. Então, esse é o nosso papel, pelo menos o que a gente está tentando fazer e que a gente tem feito, né, desde 2023. A gente fez o lançamento oficial do Instituto em 6 de janeiro de 2023, que foi a data do centenário dela. Então, a partir dali, a gente começou a desenvolver trabalhos, né? Então, a ideia vem em 2020, mas não sei se as pessoas têm noção do trabalho que dá constituir uma organização social, né? Começar a dar os primeiros passos. A gente já fez reformas no terreiro, estamos batalhando para fazer outras reformas, né? Porque, apesar de ser, né, a casa da minha tia, a casa da minha mãe também, um terreiro é um espaço compartilhado com outras pessoas que exige, né, cuidados constantes. Então, a gente cuida também do espaço físico e a gente está aí caminhando, desenvolvendo projetos. A gente já fez diversos cursos, né, para mulheres negras, de tranças, de corte e costura, de arte em tecido, que minha mãe ministra os cursos, né, Dete Lima, aí, com toda a sua arte, com toda a sua paciência, né, já formou 2 turmas no curso de arte em tecido. Então, para isso a gente também tem apoios, né, a gente tem a Brasil Foundation que apoia
as ações do Instituto, que apoia a gente, né, com esses cursos de arte em tecido e de tranças, recentemente, totalmente voltado, né, para a questão do empreendedorismo. Então, não é só isso, né, elas aprendem a arte, mas também aprendem a empreender efetivamente, a como fazer a gestão do seu negócio, enfim, são muitas demandas, né? Muitas demandas. Bom, então, Valéria, fala um pouco do lançamento hoje, né, dia 15, à tarde. Agora, é importante dizer que esse lançamento vai ser lá na Senzala do Barro Preto, mas é para Exatamente. acesso restrito, é isso? Infelizmente, a gente não pode abrir a casa para todo mundo, né? Por uma questão de estrutura mesmo. Então, a gente está fazendo uma atividade fechada, convidamos algumas pessoas, né, que são parceiras nossas. A gente aí tem o apoio, né, da Fundação Rosa Luxemburgo para a edição do livro, então, alguns convidados deles também, né, para construir esse momento, enfim, a Agência As Minas, que também está com a gente. Mas, e o Ilê, né, claro, que é o maior parceiro, porque está cedendo espaço para a gente fazer essa grande festa. Eu fico com o coração apertado, assim, né, muitas pessoas gostariam de partilhar esse momento pela admiração que tem por Maílda, né, pela minha avó, mas infelizmente a gente não consegue receber todo mundo, mas as pessoas podem, né, baixar o livro aí no site da Fundação Rosa Luxemburgo, vai estar disponível De hoje graça? ainda, totalmente gratuito. O livro não vai ser vendido, é importante falar disso, né? Como a gente tem um apoio aí da Fundação Rosa Luxemburgo e da Brasil Foundation, o livro não pode ser vendido. Então a gente fez a gente tem uma tiragem de livro impresso, mas a gente tem também o livro digital disponível para download no site da Fundação Rosa Luxemburgo. E quem quiser conhecer um pouco da história de Maílda tem a oportunidade lá de baixar gratuitamente esse livro. É uma maravilha. Eu te falei, conheço o texto, a primeira versão, né? E realmente assim, é um passeio delicioso, né, pela história dessa mulher tão extraordinária que é Maílda, por acaso, sua avó. Ô, Valéria, a gente tem uma tradição aqui no Clube do Livro, que a gente sempre encerra pedindo às nossas convidadas e convidados para que eles leiam algum trecho de sua obra. Fica à vontade, escolher. Eu queria te pedir isso também, Claro. por favor, para a gente... Eu acho que o texto de apresentação faz muito sentido, né? Que aí acho que as pessoas vão ter ideia exatamente do que é o livro. Sim. Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui. Tá bom. Neste livro, resgato a minha própria história, a história da minha família. Muitos pensam que é uma tarefa simples, pois minhas principais fontes convivem comigo. São meus tios, minha mãe, minha tia. Acredito que ser neta da biografada em uma pesquisa não é algo comum na academia, mas me permite viver essa experiência. Mergulhar nessa história é realmente fascinante e, através dela, resgatei informações que se perderam no tempo e no espaço. Montar esse quebra-cabeça familiar foi uma árdua missão, porém profundamente satisfatória. Não tenho a menor dúvida disso. Valéria Lima, muito obrigado pela presença aqui no nosso Clube do Livro. Parabéns por esta obra tão necessária, né, ao tempo em que a gente vive. Parabéns por se dedicar à biografia desta mulher que é um patrimônio do Brasil mesmo, né, por tudo que fez e tem feito ainda, pela obra dela que permanece. E volte outras vezes aqui, tá bom? Volto sim, com certeza. Eu que agradeço muito, né, a oportunidade de falar sobre ela, de falar sobre esse trabalho, sobre esse livro, que acaba de sair do forno, né, depois de tanto tempo, Sim. depois de 10 anos desse texto escrito. Eu fico muito feliz em poder falar dele aqui. Muito obrigada. E o mundo agradece por ele. Obrigado mais uma vez. Bom, vai ficando então por aqui, minha gente, mais uma edição do nosso Clube do Livro. Nosso Clube do Livro aí trazendo autoras, autores, né, os lançamentos para você. Segue de olho então nas redes sociais e bahia.com. Um abraço e até breve. Agora eu vou pedir para Lucão